dias em minhas clínicas, pacientes que têm emergências em estética, porque precisam ter um glúteo bonito, uma coxa mais grossa, uma panturrilha delineada, um rosto bem feito, em contornos. Acusado de provocar a morte de uma paciente depois de um procedimento estético arriscado, que aplicou 50 vezes mais aplicações que deveria, suspeito de cometer outros crimes, inclusive em outros crimes. Ele é o Dr. Bumbum. É hora de bioplastia. Como o médico convencia as pacientes da realidade dos procedimentos na casa dele. Olha, um dos glúteos mais lindos que eu já fiz, confesso. E afinal, como é possível se proteger de invasões perigosas como essa? R$ o ml do Biosimetria PMMA melhor do Brasil. Famoso na internet, o médico Dr. Bumbum causou a morte de uma de suas pacientes. A bancária Lilian Calista, de 46 anos, morreu no apartamento dele. Lilian sempre gostou de cuidar do corpo, praticar esportes e tinha o desejo de aumentar o tamanho dos glúteos. No último dia 14, ela saiu de Cuiabá, Mato Grosso, com destino ao Rio de Janeiro, e tinha uma consulta marcada com o Dr. Bumbum para fazer o procedimento nos glúteos. Mais isso para a família, que ia fazer um chip de controle hormonal da menopausa. A princípio, os procedimentos estavam marcados para ser realizados em Brasília. Ele não pôde ir e mandou ela ir para Rio de Janeiro para ela fazer o procedimento no apartamento dele. Vitor só ficou sabendo que a mãe estava no Rio quando recebeu notícia de que Lilian estava morta. O procedimento feito por Lilian é conhecido como bioplastia de glúteos. Com a ajuda de uma seringa, o médico injeta uma substância no glúteo do paciente. O produto aumenta o volume e ajuda a aumentar as nádegas. Segundo a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, existem diferentes tipos de substâncias usadas para o preenchimento. O médico Denis Furtado teria aplicado em Lilian o poliometilmetário, conhecido como PMMA. Para este cirurgião plástico, o procedimento perigoso. É injetar pequenas quantidades em locais muito bem determinados. Existe um parecer da sociedade que mostra que a injeção não adequada em volumes muito grandes realmente é uma situação muito constrangedora, né? Porque realmente está fadada ao insucesso, né? Na maioria das vezes, realmente existem problemas. Se não é um problema de recente, vai ser um problema no decorrer do tempo. Bom, no caso PMMA, a recomendação que uso no máximo 6 ml do produto em pequenas aplicações. A bancária teria aplicado de 300 ml do produto nos glúteos, 150 ml de cada lado. Ou seja, Lilian recebeu uma quantidade de Metacril 60 vezes maior do que a recomendada. Segundo os especialistas, o produto aplicado Metacril de forma indevida pode atingir a corrente sanguínea e isso provocar linfoma, uma espécie de bloqueio de fluxo de sangue. O trombo se desloca pelo corpo e pode chegar aos pulmões, causando uma embolia pulmonar. Isso é o que pode ter acontecido com Lilian. Depois do procedimento, ela passou mal, foi levada às pressas para o hospital com taquicardia e com falta de ar, possíveis sintomas de uma embolia pulmonar. Este é o último registro de Lilian com vida. Ela aparece entrando no hospital, a bancária, que precisou ser carregada numa cadeira de rodas. Ela se movimenta. Nesta outra imagem, Lilian aparece sendo levada pelo enfermeiro para uma sala de atendimento. Continua consciente. Em menos de 2 horas, a bancária teve 4 paradas cardiorrespiratórias na UTI. Nesta imagem, pouco tempo depois de Lilian ser levada com os enfermeiros da unidade, eles voltam à recepção em busca de notícia.
Depois disso, o médico Denis Furtado não foi mais visto. Funcionários aqui do hospital contaram à polícia que ele e as duas mulheres que o acompanhavam pegaram os pertences de Lilian, inclusive as roupas que ela usava quando chegou. Quando a equipe médica procurou Denis para comunicar que a paciente tinha morrido, ele já tinha ido embora. Pouco tempo depois, a namorada dele teria ligado aqui para o hospital para ter notícias de Lilian e foi informada que ela não tinha resistido. Foi pedido então que Denis retornasse ao hospital para cuidar da liberação do corpo, mas ele não apareceu. Aí é um absurdo. A namorada do médico, a Fernandes, foi presa no dia seguinte da morte da bancária. Na delegacia, ela disse que trabalhava apenas como secretária. Ele sempre me falava, olha, é um procedimento tranquilo, minimamente invasivo, não é necessário sala cirúrgica, o procedimento é completamente ambulatorial. Então, assim, como eu era secretária, então eu obedecia ordens, marcava consulta. O doutor Bumbum e a mãe Maria de Fátima Furtado passaram 4 dias foragidos. Na denúncia anônima, encontrou o paradeiro dos dois. Eles foram presos no centro judicial, no mesmo bairro que atendia as pacientes. Antes de ser preso, o médico publicou um vídeo na rede social se justificando. Rígida do meu consultório. Ela saiu íntegra. Ela terminou o procedimento por volta de 7h20 da noite. Saiu andando, descendo escadas, conversou, riu, conversou com todo mundo. Denis Furtado chegou a ser localizado pelos policiais em um shopping da Barra da Tijuca, onde funcionaria a suposta clínica, mas conseguiu fugir. Ele justificou a fuga, dizendo que não sabia que eram policiais e achava que ia sofrer um atentado. Perseguição de carro, fuzil e tiros. Eu não imaginava o que fosse, se era bandido, se era represália da família da vítima. O médico foi levado para a delegacia, prestou depoimento e falou com jornalistas. Ela foi enfática de dizer, olha, o quadro dela é de trombose. Que a senhora tem, eu disse, polimetil metafilato. Disse que estava sendo perseguido e que era vítima de mentiras. Existe muita coisa circulando aqui na mídia que me ofende veementemente. Falaram que eu não sou médico, estou com meu CRM aqui, eu sei dança de braço, tudo bem? Eu mostro que a minha carteira de CRM, eu sou médico. Médico é médico em todo o Brasil. Denis admitiu não ter especialização em cirurgia plástica. O médico possui 2 registros profissionais, um em Goiás e outro no Distrito Federal. Isso significa que ele só poderia trabalhar nesses 2 lugares. No ano passado, o registro no Conselho Regional de Medicina de Brasília foi cassado depois do médico ter sido indiciado 4 vezes pela Polícia Civil por exercício ilegal da profissão. Denis não possui registro no Conselho de Medicina do Rio, mas dizia ter um consultório nesse shopping na Barra da Tijuca. No local funciona um salão de beleza. Mesmo assim, o doutor Bumbum é sucesso nas redes sociais. Tinha mais de 654 mil seguidores, usava a internet para fazer propaganda do trabalho. Espalhava para todos. Tinha procedimento em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. Atendia através e vendia a promessa de um corpo perfeito em poucas horas. Terapia neural, implantes hormonais e muita bioplastia também, que é a medicina estética, foi minha primeira grande paixão. Pelo procedimento para aumentar os glúteos, ele chegava a cobrar mais de 20 mil reais. Coisa pra caramba pra gente usar, hein? Vamos brincar. E costumava postar fotos e vídeos mostrando o bom resultado nas pacientes. Não, top. O que as pacientes não sabiam era da longa ficha policial do mês, com 21 ocorrências. Entre elas, falsificação de assinaturas, estelionato e porte ilegal de armas. Só na Justiça do Rio, ele é réu em mais de 10 processos. Denis e a mãe
ainda teriam sido investigados por outro crime, a morte do então companheiro de Maria de Fátima em 1997. O processo foi arquivado no ano passado, porque o crime teria prescrito. Maria de Fátima, ex-médica, teve o registro cassado em 2015 por uma série de infrações, entre elas realizar procedimentos que não são aceitos pela medicina e propaganda enganosa. Apesar disso, ela continuava trabalhando ao lado do filho. As consultas eram marcadas para o endereço do suposto consultório, mas em cima da hora, o médico mudava o local do atendimento. As pacientes eram surpreendidas quando chegavam no novo endereço. Aqui fica um condomínio residencial e não uma clínica médica. Denis Furtado atendia no apartamento dele, na cobertura deste prédio. Foi aqui que Lilian Calixto foi submetida ao procedimento estético e começou a passar mal. Um taxista é a principal testemunha para ajudar a esclarecer o que de fato aconteceu na cobertura do prédio. Ele contou à polícia que foi contratado por Lilian para levá-la do aeroporto até o apartamento de Denis, onde seria feito o procedimento. Chegando lá, a bancária pediu que o taxista esperasse. Por volta das 10 horas da noite, estranhando a demora, o taxista ligou para a Lilian. Quem atendeu foi Denis, que desceu, deu R$300 a ele e o dispensou, que disse ainda levaria a paciente para a sua casa. Quando o médico saiu de carro, levando Lilian, ele o seguiu. Depois de preso, o médico contou a versão diferente. Nem me recordo de ter falado isso com a gente. Porque eu nem conversei com ele. No depoimento que deu à polícia, na sexta-feira, Denis confirmou que injetou na paciente 300 ml PMMA. Esse procedimento durou pouco mais de uma hora. Ele disse ainda que Lilian teria contado que fez uso de anabolizantes no passado. A bancária Lilian não foi a única a ser atendida no apartamento do Denis. Esse vídeo mostra no médico atendendo uma outra paciente no mesmo lugar. Desconfiada, uma paciente chegou a cancelar o procedimento. Ao descobrir que tudo seria feito em casa, durante uma conversa por telefone, ela discute com a mãe de Denis. Você acha que uma casa é diferente de consultório? Eu acho que acabou a relação paciente-médico, que é uma coisa muito importante, né? Então não tem mais nada para fazer com você, só te devolver o seu dinheiro mesmo. Vanessa é técnica de enfermagem e trabalhou com Deus. Ela denuncia que o médico atendia de maneira clandestina em todos os estados que atuava, inclusive em quartos de hotéis. Em São Paulo, que a gente viajou junto, eu achei que a gente ia para uma clínica e que o hotel era só o lugar onde a gente ia ficar. Não, ele atendia as pessoas no hotel. Ele fazia os procedimentos dentro do quarto do hotel. O hotel chegou a expulsar a gente de lá, mandar um comunicado para a gente sair de lá. Aí a gente saiu e foi para um novo local, que foi esse apartamento dele, lá no Rio de Janeiro. Depois da morte da bancária, várias mulheres usaram a internet para fazer denúncias contra o médico. Pelo menos 10 já foram ouvidas pela polícia. Algumas ainda com sequelas de procedimentos feitos por ele. 2 contaram que desistiram, mas não conseguiram receber o dinheiro de volta. Esta paciente, que pediu para não ser identificada, desistiu e soube que seria atendida no apartamento, então desistiu por isso. Priscila é outra paciente que quis se identificar, foi atendida dentro do apartamento de Lilian Esteve e Priscila também teve complicações. Ele me levou para o local onde era feito, me deu um calmante para me tranquilizar um pouco, porque eu estava muito nervosa, fiz o procedimento e saí de lá bem, depois de uma semana que deu infecção.
Flávia Tamaro, a Miss Bumbum, também foi atendida por Denis há pouco tempo. Ela fez o mesmo procedimento que matou a bancária Lilian Calixto. Eles persistiram por muitas semanas, eu fiquei mancando, fiquei com hematomas depois da primeira aplicação. O medicamento que ele mandou eu passar no local, ele mandou eu passar iodo. O iodo me gerou mais complicações, porque o iodo queimou a minha pele. Flávia ainda afirma que o médico oferecia bebida alcoólica enquanto a paciente esperava. Que também bebia. Mas será que é possível se proteger desse tipo de situação? Como saber se o profissional é confiável? Vários médicos, mais importante do que um bom resultado estético é se informar sobre os procedimentos e sobre os médicos que vão realizá-los. Uma pessoa capacitada, ela tem, digamos assim, experiência suficiente para fazer o processo e corrigir eventualmente algum problema que venha a ter, né? E também ver o lugar onde vai ser feito, né? Isso daqui é primordial. Se não tiver recurso, é melhor não fazer. Este outro cirurgião alerta para que a importância de buscar um profissional capacitado. Pesquisar se aquele profissional que você vai consultar faz parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Entra no site cirurgiaplástica.org.br, tem lá, procure seu cirurgião, digita o nome. Vai aparecer se ele é um membro associado, se ele é um membro titular ou se ele é um membro em treinamento. É sempre bom desconfiar de profissionais que prometem resultados milagrosos. No caso do Dr. Bumbum Denis, a boa parênia, o discurso repleto de conselhos ajudavam a conquistar cada vez mais clientes. E não foi diferente da televisão, que parecia à vontade na entrevista dentro da delegacia. Chamou os jornalistas pelo nome. E no final, o doutor Bumbum ainda tirou uma foto com a policial que fez a sua escolta. A Corregedoria da Polícia Civil pediu explicações a essa policial e informou que esta não é a primeira vez que ela aparece em fotos ao lado de presos. Denis Furtado e a mãe Maria de Fátima Furtado foram indiciados por homicídio qualificado e associação criminosa. Porque nós entendemos que a morte não adveio de uma imprudência. Quando você se arrisca a fazer um procedimento numa pessoa naquelas condições, entendemos que aquilo era um homicídio doloso e não culposo. Então ele responderia pela forma mais grave do homicídio. Também vão responder pelo crime a namorada dele, Renata Fernandes, e a técnica de enfermagem, Rosilane Pereira da Silva. Nessa foto, Rosilane aparece ao lado do médico durante um procedimento. Na sexta-feira, o doutor Bumbum e a mãe foram transferidos para um presídio de Benfica, na zona norte do Rio. É isso aí, meu povo. É isso aí. A bancária Lídia Calixto foi enterrada em Cuiabá na última quarta-feira. Bom, é isso aí. Fica aí alerta. A gente tem uma gordurinha localizada, as mulheres principalmente, elas querem ficar cada vez mais bonitas porque disputam o espaço com outras, para não perder espaço com maridos, namorados, amantes. É importante tomar cuidado. Obrigado a todos pelos mais de 15 mil inscritos e os 50 mil que nos seguem em todas as redes sociais. A TV do Povo está cada dia mais se inovando, mais evoluindo para poder ajudar a você, para poder fazer a sua vida cada vez melhor. Queremos agradecer a cada um de vocês. Deixem os comentários. As mulheres que foram vítimas de algum tipo de cirurgia plástica mal sucedida, que morreram ou que tem algum parente, deixem nos comentários aqui embaixo e, se puder, deixe também a sua inscrição, youtube.com/ATV do Povo. Agradecemos aí a reportagem em parceria com a Record TV. A TV do Povo, a gente se encontra aqui.